Eu ouvi isso mesmo. Tinha um torcedor querendo arrumar a culpa pro Everson, velho. Nos gols? Porra. Aí é dureza, né, gente? Ô, irmão, deixa eu falar um negócio. Eu lembro quando o Cruzeiro mexeu no Raposão, eu liguei pro Gabriel Lima e falei, velho, pra que vocês arrumaram a confusão dessa? O pessoal tá brigando por causa de um urso de pelúcia e tal, não sei o quê. Ele falou assim, gente, a única coisa que não tinha problema aqui dentro do Cruzeiro era o Raposão. Conseguiram arrumar problema no Raposão. Meu, a única coisa que funciona no Atlético é o Everson. Você vai querer arrumar problema com ele? Ah, não, me ajuda. Aí é loucura. Aí é loucura. Loucura também é o que o Sérgio Ramos faz. Falei Sérgio Ramos? Sérgio Ramos? Eu falei Sérgio Ramos? Falou Sérgio Ramos. Aí é foda, né? É porque eu confundo, sempre que eu olho eu vejo o Sérgio Ramos. Eu acho que ele também se vê assim. Lianco. Ô, meu filho. E aí? E aí? O que você vai falar agora? Cara, eu acho que no momento que o Atlético está vivendo, é o básico. Faz o normalzinho. Vai na boa. Faz o arroz com feijão. Precisa inventar não, meu caro. Não precisa inventar. Ficou ruim. Ficou feio. Você está voltando de lesão. Creio, eu acredito. Você não está no 100% ainda. Precisa de um tempo para ir pegando, né? A manha da ariranha de novo. Aí você me dá uma dessa. Uma pataquada dessa. 40 segundos, né, Betinho? Depois, o trem veio assim, um raio. Foi tirar a onda. Né? Tá aí o lance para todo mundo ver. Pode desabafar, gente. Fala o que vocês quiserem. Fala aí do Sérgio Ramos. Eu não conheço isso aqui mais. O Lianco criou um personagem e não consegue sair mais dele, velho. Não consegue. Isso é o ponto. Não, assim, É um negócio, ele criou um personagem, cara, humilde. Ô, Lianco, seja humilde, velho. É isso. Só muda a postura. Você não precisa ir pra rede social, você não precisa ir pra TikTok, Instagram, falar nada. Só muda a postura. Mas o que ele tentou fazer? Alguém já conseguiu entender? Não, ele tentou buscar o cara do meio. Não, mas pelo amor de Deus, Não, cara. o cara do meio não, ele tentou pra frente. Esse passe existe, cara. Nesse passe nem o Zidane acertava. Cara, nem o Zidane acertava. Gente, entendeu? Esse olha, passe não o jogador existe. que ele tenta buscar é aquele do meio campo. Sim, era o Lodge. Era o Lodge? Ah, Ele não, tenta mas no buscar meio de o Lodge dois ali? É, mas o que ele tentou fazer. Que isso? Vocês Tá não achando sabem o que ele quem? tentou. Te falei o que ele tentou Tá achando fazer. que é o Beckenbauer? Mas só um ponto importante sobre o Lianco. O Lianco é a figura que se enxerga muito melhor do que ele é realmente. O Lianco, É o que o se Gento tá ele falando. conseguisse entregar o que ele acha que ele entrega, ele não estava no Atlético, ele estava no Real Madrid, de fato. Ele seria o Sérgio Ramos brasileiro. O Everson Agora, o abre ponto, pra receber, cara. E ele joga com os pés, pô. É isso, ô, Jefferson, até na hora do almoço eu falei, ô Eltinho, se fosse, suponhamos, se fosse o Cássio, que tem dificuldade de jogar, se fosse um outro goleiro que tenha dificuldade de jogar com os pés, qualquer um você você recupera. entende o zagueiro tentar fazer um trem diferente? Ô, velho, o Everson é um dos principais goleiros que joga com o pé no Brasil. Não, e assim, só uma coisa, é que o Lianco, além de ser um personagem, um baita de um personagem mala hoje, porque ele é um personagem extremamente mala, chato, antipático, e assim, eu falei isso com o Eltinho lá na rádio hoje, que, cara, é um personagem chato, antipático, e o Lianco se acha um jogador muito melhor do que ele é de fato. Cara, de verdade, bota a sandalinha da humildade, faz o básico, joga o simples, você tá voltando de uma lesão importante, faça o simples, porque você vai ajudar demais o Atlético. Agora, desse jeito aí, você tem que ser banco de reservas no Atlético. Porque o Ivan Romano joga mais que você, porque o Vitor Hugo joga mais que você, até o Alonso, que é uma porcaria hoje, joga mais que você. Não tá jogando nada, gente. Olha o que ele tava Mas olha só, deixa eu falar uma coisa. Nem o Alonso faz esse tipo de coisa. O Lianco, então, assim, ele tem que ir pro banco de reservas mesmo. O Lianco, ele é profissional, tudo mais, é um zagueiro. Mas o Lianco, quando ele é colocado pra jogar de Ali, o Gabriel pausou a imagem para mostrar o campo de visão. movimento. Eu tentei entender o movimento Zidane que ele estava querendo fazer. Isso, meu irmão. Gente, nem o Zidane dava espaço. No meio de dois caras ali, tá louco. Nem o Zidane dava espaço. Mas aqui, muito bom esse frame, muito bom esse frame. Eu queria entender o que ele tentou fazer. Muito bom o frame. É o que o Thiago falou, ele tentou, mas assim, não faz sentido esse passe, cara. Eu queria ouvir o Betinho. Deixa eu só concluir esse negócio que eu tava falando aqui. Que assim, a questão do Lianco, tem a questão que o Genta fala sobre o personagem e tudo mais, ele viciou nesse personagem, ele tá perdido, ele é narcisista num ponto que ele assim, ele realmente se acha melhor do que ele é e tudo mais, só que o Lianco também não serve para jogar do lado esquerdo. Todas as vezes que ele é colocado de quarto zagueiro, ele vai muito mal. Uma partida que eu vou lembrar, que é uma partida que o Everson pegou pênalti lá no Maracanã,
Foi 1x0, 0x0, Galo e Flamengo. E em 2024, o Lianco jogou de quarto zagueiro, gente. Ele não sabe jogar ali, sabe? Ele não tem, enfim, não tem cacuete para jogar ali. Isso é só um detalhe, tá? Eu tô falando uma questão tática, assim, quase irrelevante. Mas é realmente sobre se achar mais do que você é de fato e acreditar nisso num ponto que isso te prejudique profissionalmente. Betinho. Eu tô até gaguejando, bicho. Assim, Estou nervoso pra caramba. é assim, eu nunca fui um cara de querer massacrar quando o cara já... Possivelmente ele já tem autocrítica aí. Ele sabe que ele falhou. acha que ele acho tem, Será Betinho? que tem, Betinho? Nesse Não caso acho aí não que tem tenha, como, não tem nada que justifique. Ele sabe que ele errou. Será? Poxa. Ele não precisa de falar, como o Genta falou, ele não precisa de ir pra rede social. Não vou massacrar um cara que teve uma recuperação de tendão de Aquiles, que é muito complexa, quem sabe sobre o tendão de Aquiles. Justamente por isso você tinha que evitar isso. Pois é, ele poderia evitar a Algo fadiga, básico. sabe? O que eu falei sobre isso ele tinha que ser o cara cabeça do time, só que a cabeça dele está em outro lugar que não o do futebol, sabe? Ele provocou o rapaz ali, isso é do jogo e tal, mas você provoca quando o seu mental tá legal e do outro não. Bora de notícias, deixa eu começar falando sobre o Galo e dá para cravar que Barba não é o único incomodado com o comportamento dos jogadores. Antes de gravar esse vídeo, eu troquei mensagens com um dos acionistas do Atlético e quero trazer detalhes sobre a interpretação desse acionista em relação ao momento do time. São frases fortes. Antes, só para lembrar, o Atlético é só o 12º colocado no Brasileirão, com 3 dos 6 pontos disputados na Sul-Americana. Abre aspas para esse acionista. A verdade é que parte do elenco está pouco comprometida com o projeto. Faremos ajustes no meio do ano, de 3 a 4 nomes, e mais 2 ou 3 nomes no fim do ano. E são peixes graúdos, afirmou essa fonte, que completa afirmando o seguinte: temos uma comissão técnica de alto nível, departamento técnico de saúde de altíssimo nível, CT padrão Europa, salários em dia, logística com tudo o que há de melhor, além de uma arena que é espetacular. Tudo isso para um futebol que custa 500 milhões de reais por ano. Quem não entregar 100% todos os dias será expurgado do projeto. Gostaria de ouvir os amigos a respeito dessas declarações de um dos acionistas do Galo SAF. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Muitos jogadores cresceram de produção desde a chegada do Arthur Jorge, isso é público e notório. Mas queria destacar a situação do Christian, que já ia bem mesmo com o Tite e está voando sob o comando do técnico português. Nas 6 partidas de Arthur Jorge, Christian marcou 4 gols e deu uma assistência. Ele fez gol contra a Vitória, São Paulo, Bragantino e Grêmio. Também deu assistência naquele triunfo contra o Vitória por 3-0. Temporada do Christian de 23 jogos, 7 gols e uma assistência. E é bastante coisa para alguém que atua como volante. O Christian é quem mais jogou, o único a atuar 23 partidas. E é também o vice-artilheiro do time com 7 gols, só atrás do centroavante e artilheiro Caio Jorge. Tem alguém jogando mais bola do que o Christian no Cruzeiro em 2026? É possível que vocês falem do Matheus Pereira, mas ninguém tem sido tão regular quanto o volante ex-Atlético Paranaense. Para completar, contar que o São Paulo decidiu adiar a demissão de Roger Machado, mesmo depois da derrota por 2-1 de virada contra o Vasco e a pressão gigante de dentro e de fora do clube. O presidente Arrim Assis optou por não dispensar o Roger Machado durante o fim de semana por causa da economia e também pelo risco de perder todo o seu departamento de futebol. Quero começar falando sobre essa questão econômica. O São Paulo passa por enorme crise financeira e ainda deve cerca de 6 milhões de reais a Hernan Crespo e Zubeldia. A demissão do Roger custaria mais 2 milhões e 100 mil reais. Além disso, tem o fato de que a dispensa do Roger deve determinar a saída do Rui Costa e também, possivelmente, o adeus de Rafinha. Os dois, em especial o Rui Costa, foram decisivos na dispensa do Crespo e na contratação do Roger Machado, que até aqui não convenceu. Nas últimas 6 partidas, apenas 4 pontos conquistados. E o São Paulo vai despencando no Campeonato Brasileiro, onde era líder ao lado do Palmeiras, sob o comando de Hernan Crespo. Vocês vão lembrar, o Crespo cai depois de 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Abraço para vocês, grande semana para todos. Tchau. O Barba, então, voltando aqui à questão polêmica do Atlético, que perdeu mais um jogo ontem, fora de casa, né?
nenhuma novidade. O Atlético tem uma campanha fora de casa que é de time rebaixado, ridícula. Tem essa vitória pra cima da Chapecoense, mas, putz, né, foi só uma doce ilusão. E aí, informações circularam ontem de que o Barba teria jogado a toalha no vestiário, e aí o próprio Barba desmentiu depois, e o Paulo Brax também falou que ficou surpreso com a pergunta do repórter na coletiva sobre uma possível saída, de uma desistência do Barba. Cara, o que você acha disso tudo, hein? Você acha que aconteceu ou não aconteceu? Não sei de onde veio isso. Difícil, né? Não sei muito bem de onde veio isso, não. Um repórter perguntou lá, mas eu não entendi qual que é o fundo real disso, se é uma informação, se é um palpite. Eu não entendi muito bem de onde veio isso daí, não. Mas eu entenderia se o Barba tivesse desistido, isso eu entenderia, né? Se ele tivesse jogando a toalha, eu entenderia. Cara, o Atlético não fez um grande jogo, especialmente no segundo tempo. O Coritiba é um time que está na parte de cima da tabela, não fez um grande jogo também contra o Atlético deu 2 gols pro Coritiba. Aquele do Lianco, então, foi bizarro. Aliás, nós temos aqui uma polêmica, tá? Os torcedores estão se lembrando. O Juliano e mais alguns disseram aqui, ó, como disse certa vez um sábio aí da bancada, aspas, o futebol precisa de mais liancos, fecha aspas, Igor Tepe. Nossa, os caras estão te zoando que você falou. Sempre falando que não deve, hein? Só porque o cara errou, então nós não vamos falar nada do Zico, que errou um pênalti, né, na Copa do Mundo. Opa, mas ele tava... Você comparou, só entender, você comparou o Lianco com o Zico aí. Lógico. Mas o Zico tava na Copa do Mundo, hein? Errar, todo mundo erra. Eu vou indo. Obrigado, gente. Eu vou indo. Não, volta aí, volta aí. O cara foi embora lá, ó. Sacanagem. Não, Lianco com Zico agora não. Nem o Calil falaria isso no documentário. Não estou falando de bola. Bola, você pode gostar da bola dele, pode não gostar da bola dele, não tem problema. Estou falando de personagem, gente que assume pra si uma responsabilidade, atrai atenção, dá espetáculo, faz show. Isso aí, velho. Não dá pra você ficar contra isso no futebol, senão nós vamos ter um futebol pasteurizado, que é uma bela de uma porcaria. Você tá falando do Ronaldinho? Eu concordo com você. Eu dou valor pra isso daí, eu gosto do Lianco, eu gosto do personagem Lianco. Só que, assim, ele também não pode se esquivar do fato de que quando ele cria um personagem e acredita nesse personagem, ele vai apanhar proporcionalmente ao personagem. Então, o personagem guerreiro dele, o personagem... cara, eu sou o lutador do Atlético Mineiro, o torcedor obviamente vai adorar isso e faz parte do futebol, como eu acho que faz parte do futebol qualquer personagem, né? A gente não teria o que falar aqui se não fossem os personagens, né? Se fosse um monte de Rodrigo do Real Madrid, né? A gente não tinha nada para falar aqui no dia seguinte. Agora, ele precisa, e já não é de hoje entender, que isso não basta, né? Que isso conecta ele com o torcedor e tal. Quando ele consegue fazer atuações seguras e tal, maravilha. Mas já faz um tempo que eu tava dizendo até antes da contusão, falando, cara, ele toma muito cartão bobo, ele deixa muito o Atlético na mão por jogadas excessivas para tentar mostrar pro torcedor, olha como eu sou viril, né? E às vezes exagera. Aí ontem ele resolveu tentar mostrar que tecnicamente ele é diferenciado. Cara, não é. Então, assim, eu acho que ele precisa se ajudar um pouco também, né? Ele não precisa correr tanto risco, ainda mais agora voltando, pegando o ritmo de novo. Não tem por que correr esse tipo de risco. Acho que também não tem que crucificar o cara, mas... ele vai tomar porrada, não tem Lógico, jeito. mas tem que tomar mesmo. Ele fez uma cagada daqui, ela tem que tomar mesmo. Agora falar, porque querer falar que o futebol precisa de mais liancos, como se fosse, no dia que ele errou, então ele vai, mas no dia que ele acertar, você vai ficar caladinho, esse corno que mandou isso aí, Não, né? mas você também tá apelando com... O cara tá zoando. A opinião do cara lá, velho. Às vezes o cara não sabe o que você tá falando. Tem que aceitar a zoada. O Coritiba deu uma zoada no Lianco hoje, fez lá um post. Ontem. Depois do jogo, depois aí, que o Lianco fez aquele gesto, né? Pede pra sair pro Ronier. E depois... Depois o Barba pediu pra sair. Será? Não sei. Não sei se o Barba pediu, né? O nosso companheiro aqui, o Guilherme Frossat, sustenta a informação disso no portal, no site dele, no canal dele, que ele recebeu essa informação e respeita, né, a manifestação aí de Paulo Brax e Barba, mas que ele sustenta a informação que recebeu de que o Barba, sim, pediu para sair. Mas o Paulo Brax já disse que não teve essa conversa e vida que segue. Agora, tem ouvinte dizendo que o Barba não aguenta mais 2 meses. O Galo aí na deu frente. 30 chutes no gol, o Coritiba deu 2. Não foi no gol, né? Não foi no gol, né? Pô. Mas você vê como o Atlético Mineiro tem os argumentos de falar, não, eu consigo dominar o jogo. Sim, mas, né, é que nem o Igor domina em casa. Ele não
Manda porra domino, nenhuma. Ele. Não domino nada, ô Rica. Eu domino apenas a minha obediência à Renata, que inclusive falou novamente nesse final de semana para você definir a data do churrasco e o horário também, por favor, porque ela precisa organizar o restante da agenda, tá? Agora que você viu o como jogo... você tem 2 dias livres, eu vou fazer um churrasco pra você num dia e vou levar você numa pizzaria no outro, tá bom? Pra você ficar feliz. A pizzaria eu como aqui, velho. Se for Pizza Hut, Eu faço 2 churrascos, porque churrasco você não come aí, né? Belo Horizonte não chegou carne, né? American Barbecue não tem aqui em Belo Horizonte. E você acha que eu faço American Barbecue? Aqui é Corinthians, rapaz. Pelo amor de Deus, respeita a minha história. Minha churrasqueira é de carvão, rapaz. Eu achando que você ia fazer um churrasco de hambúrguer, uns bifes de hambúrguer lá. Credo, velho, isso é o Popeye, o Dudu do Popeye, tá Eu já ligado? comprei churrasqueira de carvão aqui, Aí sim, charcoa pra tudo que é lado, tem que comprar carvão. Que gás é o cacete? Agora aqui, você viu o jogo, Galo e Coxa, ou você viu só os melhores momentos? Você viu só os momentos? Não, melhores? só os melhores momentos. Eu tava vendo outro jogo. Você achou, pelos momentos, não melhores, mas pelos momentos, que o Atlético foi tão superior assim, tão bem assim, a ponto do treinador falar que volta tranquilo pra casa? Não, eu acho que o Atlético mostra o mesmo de sempre. Assim, cara, a gente falou isso aqui semana passada. Aonde o Atlético chega jogando o que ele joga nos últimos anos, em finais e tal, demonstra que o time do Atlético é muito bom, não é pouco. O elenco do Atlético, os jogadores tecnicamente do Atlético são muito bons. O Atlético poderia estar naquela prateleira de cima brigando com o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro quando você olha para o papel dos elencos. Só que, cara, o Scarpa não é o Scarpa que ele contratou, o Hulk não é mais o Hulk que chegou, o Leão que estava machucado, e aí você começa a excluir peças. Você fala, pô, eu contratei um Júnior Santos que já foi embora, que não é o Júnior Santos que era do Botafogo, o Rony, né? Assim, os jogadores que passam no Atlético Mineiro, alguma coisa acontece que eles não são os caras que o Galo comprou. Então, cara, o problema só pode estar no Galo, né, gente? Ah, é.